A grande potência no Miss Universo, a Rússia sul-americana, terra do super-revolucionário Simão Bolívar, um país arrasado pela pobreza, democracia em frangalhos, terra de levantes. Seu passado rico e próspero foi tomado por uma economia caótica e pelo caudilismo carismático. Hoje vamos falar da Venezuela. Olá, eu sou o Maca e esse é o Plano B, o seu canal de análises aleatórias. Está na hora de montar um apanhado da história recente da República Bolivariana da Venezuela. Hoje à sombra do que foi um país rico e moderno, um dos maiores PIBs do continente sul-americano. A sucessão de crise, golpes de Estado, má administração, corrupção que levaram o país direto para o bolivarianismo. O modelo populista de Hugo Chávez e o desmonte da democracia. E claro, vamos falar do Maduro. Como é que ele se mantém no poder depois de crises econômicas catastróficas e protestos pelas ruas de Caracas? Vamos explicar tudo, mas o assunto é grande, eu dividi essa história em duas partes. Essa que você tá vendo agora é a primeira, mas antes de mais nada já deixa o like aí porque foi trabalho, viu? É um resumão lindo, maravilhoso, pra tu saber tudo do assunto. É o perfume de sabedoria que merece sim a sua inscrição no canal, combinado? Agora sim, bora pro assunto. Não é nenhum exagero dizer que na Venezuela o petróleo jorra do chão sem precisar fazer furo. É sério, lá tem lagos de asfalto natural que vêm das profundezas da terra. É a maior reserva de petróleo entre todos os países, maior do que qualquer país produtor do Oriente Médio. 18% das reservas conhecidas no mundo estão na Venezuela. Uma reserva de 303 bilhões de barris de petróleo. É a maior reserva do mundo, seguida de perto pela Arábia Saudita. O Canadá, que tem a terceira maior reserva, tem um pouco mais da metade do que a Venezuela tem. Eles já exploravam esse petróleo desde o início do século XX, mas a gente vai começar a nossa história a partir da época do Baby Boom. Foi nas décadas de 50 e 60 que o país começou a ficar muito rico com os milhões de dólares vindos da exploração do óleo. Isso porque o pós-guerra foi um período de crescimento para todo mundo que andava no rastro da locomotiva econômica americana. E a Venezuela estava ali, sempre de boas com geral, vendendo seu petróleo. O mundo estava se industrializando e demandava cada vez mais energia. E claro, a Venezuela, que não é boba, rachou de ganhar dinheiro. Caracas era uma cidade rica e moderna. O país contava com grandes rodovias e balneários turísticos que atraíam pessoas do mundo inteiro, além de uma classe média com alto poder aquisitivo. E apesar de não ser o país mais rico e perfeito do mundo, tinha uma taxa de desemprego estável e o câmbio conseguia operar fixo. $1 ficou valendo 4 bolívares durante anos. E cheia de grana, podia estender seus braços assistencialistas profundamente, criando vários programas sociais. Nessas, a máquina estatal vai inflando, ficando cara, mas tinha dinheiro. Pode gastar, meu filho, à vontade. Vamos falar disso depois, espera. Agora estamos nos anos 70, era um tempo de conflitos entre árabes e israelenses, revoluções no Irã e as consequentes crises do petróleo de 1973 e 1978. A Arábia Saudita e os outros países árabes da OPEP fecharam o mercado para os Estados Unidos e qualquer outro país que contribuísse com Israel na guerra do Yom Kippur. Você reparou que eu disse árabes da OPEP, né? A Venezuela, que era membro fundador da OPEP, virou pros árabes da OPEP e disse: véi, tem nada com essa treta de vocês aí não, se resolve aí, falou, valeu. O então presidente Carlos Andrés Pérez, que tinha ótima relação com os Estados Unidos e não tinha nada a ver com o problema da OPEP árabe, rachou de vender para a maior economia do mundo e tomou temporariamente quase todo o mercado mundial. E aconteceu a mesma coisa durante a Revolução Iraniana de 1978. Dessa vez porque os Estados Unidos estavam intervindo a favor do Shah. Em resumo, durante as duas crises do petróleo, ela forneceu para o mundo quase que sozinha. Beleza, não falta grana, povo feliz, tá tudo indo bem para Venezuela, né? Pois é. Pois é. Com o fim provisório da treta entre árabes e judeus e depois do Irã se resolver com os ayatollahs, o mundo ficou ressabiado com a instabilidade política na região. E ter fornecedor ruim é uma coisa que um país em franco desenvolvimento não precisa, vamos concordar, né? Nenhum deles quer ter que lidar com um mercado cheio de solavancos. Se reduzir a dependência da OPEP se tornou um objetivo estratégico. Novos postos começaram a ser descobertos e outros países, inclusive o Brasil, começaram a ganhar relevância no mercado mundial. A OPEP agora tinha concorrência e não podia formar o seu cartel com tanta liberdade. Não que ela tenha exatamente perdido o mercado, ela comanda o mercado até hoje, mas comanda menos que nos anos pré-década de 80. E sem a mesma demanda, teve que aumentar sua produção para ver o preço do seu produto mais competitivo. Essa era uma péssima notícia para a economia venezuelana, que dependia 100% de sua produção. As fontes de receita caíram e sem dinheiro para sustentar a máquina estatal, o país foi entrando num ciclo de empobrecimento
empobrecimento. Um país que importava praticamente tudo dependia de um bolívar valorizado. E eles que tinham câmbio fixo não aguentaram a pressão. Tiveram que liberar o câmbio e viram sua moeda desabar da noite para o dia. A gente já viu isso acontecer aqui no Brasil e quem é um pouco mais velho vai lembrar que em 98 a gente passou por isso, quando o governo acabou com a taxa de câmbio fixo do real, que era 1 para 1, alguma coisa assim, e começou a fazer o câmbio flutuante. E a gente viu a nossa moeda perder valor assim em poucas semanas. O poder de compra do venezuelano caiu 25% e mostrou para o povo a fragilidade desse modelo econômico que se baseia totalmente em uma commodity, e impôs uma triste desilusão no sonho de progresso ininterrupto dos venezuelanos. A pobreza crescia no rastro do desemprego e da inflação, e com ela a insatisfação não só da sociedade civil, mas de alguns setores das Forças Armadas. Então o presidente Jaime Luzinski, na tentativa de evitar fuga de capitais, impôs reformas com cortes de gastos sociais e na modernização do Estado. E é assim, passaram 30 anos cheios de grana, podiam ter investido em infraestrutura, na educação e ciência, diversificação da economia, em trazer novos investimentos do exterior, como qualquer país sério do mundo estava fazendo. Mas não, aqui é América do Sul, mané. Aqui é só commodity, de preferência quanto menos melhor. Aí quando não dá certo, quando vem a crise, eles olham pro primeiro liberal e colocam lá no poder para resolver a situação. E claro que resolver a situação na cartilha do liberal significa pague suas contas. Agora eu vou ser austero. Na visão do estatista, pedir para um liberal resolver a situação significa E não existe mágica, o estrago já estava feito. As medidas de Luzinski causam pouco impacto na economia e o país teve que decretar moratória. E para piorar, a Venezuela era um país que vinha de vários anos de corrupção quase institucionalizada. E isso contribuiu para o aumento da crise, que também era de confiança. Lembra que eu falei que os países industrializados estavam à procura de fornecedores confiáveis? Pois é, sem conseguir gerar receita suficiente e resolver os próprios problemas, o país também não conseguia investir em infraestrutura e na modernização da sua indústria. Em 8 anos, a Venezuela passa de a joia sul-americana. You makes your choice and you pays your money. They may have an awful lot of coffee in Brazil, but they sure got some cuties in Caracas. Para país em crise econômica com descontrole institucional. Em 1989, Carlos Andrés Pérez, aquele que tinha bom relacionamento com os americanos, está de volta ao poder e promete a volta dos tempos de abundância. E ele trouxe para o jogo o Fundo Monetário Internacional, mais conhecido como FMI. Fazendo um resumo bem pouco, a FMI é uma organização formada por países ricos para emprestar dinheiro para países em desenvolvimento. Beleza, lindo, receber empréstimo de país rico a juros baixos, certo? Mais ou menos. Para ter acesso a esse dinheiro, os países recebedores eles têm que estabelecer metas fiscais e orçamentárias muito severas. Isso acontecia para garantir que o dinheiro fosse usado para tirar o país da merda e não correr o risco de vê-lo sendo usado para ações populistas. Só que seguir essa cartilha muitas vezes é chamado de remédio amargo. Tendo que pagar as suas contas, a crise que já vinha de 10 anos se agravou ainda mais. Com tanto desemprego e inflação, a pobreza chegou a 85%. Eis que então, no mesmo 1989, o governo toma a decisão inteligentíssima de aumentar a gasolina e o transporte público. Aí não é meia gasolina não. O povo perdeu a paciência. O Caracaço, como ficou conhecido, foi uma revolta social espontânea que foi causada de forma direta pelo aumento dos preços dos combustíveis. Mas a falta de perspectiva no futuro e a descrença na política foi o que realmente levou movimentos sociais e greves de trabalhadores para as ruas de Caracas. O governo reprimiu fortemente os protestos e contou com o suporte direto das Forças Armadas, deixando aproximadamente 300 mortos oficiais. Mas há indícios que esses números seriam bem maiores. Algumas fontes citam 3.000 mortos. Nessa bagunça surge a figura de Hugo Rafael Chaves Frias, um coronel do exército que fazia parte daquela parcela das Forças Armadas que estava descontente com os governos que se seguiam. Desde 1982 comandava o Movimento Revolucionário Bolivariano, o MBR-200, que ele formou com alguns compadres de Forças Armadas. E dá para entender o norte ideológico do grupo pela letra B da sigla MBR,
o bolivarianismo. Em suas estruturas, era o mesmo socialismo estatista, centralizador, repressor e golpista de sempre, só que agora com o pano de fundo do herói republicano deles. E eu tenho as minhas dúvidas, para não dizer certeza, que Simão Bolívar não ia gostar nada de ver o seu nome associado a Hugo Chávez. Bolívar foi um herói de verdade. Chaves. Voltando pro Chaves. Em 1992, no embalo do Caracaço, o bonde do MBR-200 tentou dar um golpe de Estado em Pérez. Só que o movimento fracassou, pois conseguiu apenas 10% de apoio das Forças Armadas. Ora, o exército não estava nem aí pra ele, hein? As Forças Armadas fizeram certo e varreram o golpista. O movimento foi rapidamente desmantelado e seus integrantes foram presos. Mas Chaves, que tinha liderado o golpe, ganhou a atenção do país e a simpatia de grande parte da população, principalmente os mais pobres. Um ano mais tarde, Pérez é condenado em vários casos de corrupção e acaba sofrendo impeachment. Enquanto isso, Chaves cumpre sua pena e sai da cadeia em 1994. Dessa vez, ungido pelo povo como herói e se lança para a política. O que era uma guerrilha militar de esquerda agora tinha virado um partido político e só mudou o nome, o MVR, Movimento Quinta República. E esse nome Quinta República faz referência às outras 4 tentativas de Simão Bolívar de decretar a independência do país lá no século XIX. Então, no caso, Bolívar tentou 4 vezes e, segundo Chaves, deu errado. Aí ele, que é maior do que Simão Bolívar, vai lá e faz a dele. Deu certinho. Corrupção, desemprego, pobreza. Nada mudava. Os caras da situação preferiam perder o poder do que ter que trabalhar direito e resolver os problemas econômicos da Venezuela. E assim, formou-se a tempestade perfeita para o surgimento de um caudilista carismático. Ou populista autoritário, pode escolher. O imaginário do venezuelano já tinha em Chaves a figura do homem que desafiou a corrupção, a repressão e a pobreza. E dessa vez Chaves não comete erros. Diferente do golpe aloprado de 92, ele se lança candidato nas eleições de 1998. Havia ainda muita desconfiança em relação à sua visão de democracia, mas o Chavinho Paz e Amor convenceu os venezuelanos que era hora de experimentar algo novo, mudar de governo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. ¿Analizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. ¿De nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan. E eu nem culpo muito eles. Depois de tanto tempo de crise, nada se resolve, tudo só piora. A disputa era com o candidato da situação, Henrique Salas Romer. Tengo gran fe en Venezuela. Estoy seguro de que entre todos le vamos a devolver la alegría a nuestro país. Muchísimas gracias. Que acabou perdendo a disputa com 16 pontos de diferença. Chaves chega ao poder e pela mão da democracia. Coitada da Venezuela, pobrezinha da Venezuela. E logo de cara já muda o nome do país, de República da Venezuela para Da República Bolivariana da Venezuela. E em 99 já meteu uma nova constituição que mudou as estruturas institucionais, políticas e jurídicas. Que nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. E o chavismo estava apenas começando. Muito mais estava por vir. O golpe de 2002, o boom das commodities e a época de ouro do chavismo, a crise de 2008 e a volta da pobreza. E Maduro, é claro. Maduro. O jabuti em cima do poste. Mas isso a gente deixa pro episódio final da série. Não deixa de conferir. E vai estar aqui no card aqui, ó, quando a gente soltar, beleza? Dúvidas, deixem na seção de comentários. E se você gostou da primeira parte, não deixe de dar o seu like. Tá aqui, ó, em algum lugar aqui, ó. Procura aqui, ó. Tá aqui, tá? Aperta o like aí pra mim aí, ó. Valeu? E inscreva-se no canal, é muito importante. Então é isso, galera. Obrigado pela audiência e tchau.